E a gente começa falando, infelizmente, de uma noite de terror na Grande Vitória. 5 ônibus foram atacados, 3 deles acabaram incendiados. Todo esse caos, segundo informações da polícia, começou depois que um jovem foi baleado e morto em um confronto na região do bairro da Penha, aqui na capital Vitória, tá? Você que estava assistindo o esporte, a partir de agora vai acompanhar a realidade da região metropolitana e principalmente sobre o ataque a esses ônibus. De acordo com a polícia, Davi Pereira de Jesus integrava uma facção criminosa da região do bairro da Penha. Hoje, a polícia falou sobre os ataques e o que está sendo feito para tentar conter essa onda de segurança, porque a partir do primeiro ataque foram sequências de ataques, um ônibus apedrejado, um ônibus de fretamento apedrejado na região da Avenida Marechal Campos, no alto do bairro da Penha, um ônibus do Transcol totalmente incendiado. Tivemos um outro também no município da Serra, Cariacica, e também no município da Serra. Nossas equipes estão em cima desse caso. O nosso Eric Alencar, junto com o nosso Roger Nunes, vão trazer as informações para a gente a partir de agora, aqui no nosso jornalismo. Roger, que vem acompanhando desde ontem à noite, quando nós trouxemos em absoluta primeira mão, no Brasil Urgente Espírito Santo, o primeiro ônibus e o segundo ônibus incendiado, né? E o nosso Eric Alencar, que vem acompanhando de perto também o que é que a segurança pública vem fazendo. Mas de antemão o Eric já está comigo, uma boa tarde ao Eric e ao Roger, mas por gentileza o nosso Eric Alencar, a informação, por favor, do que é que a polícia disse até agora diante desses ataques. Boa tarde, garotos. Boa tarde, Camargão, e todo mundo que está ligado no TN1 nesta terça-feira, né? Um dia após essa segunda-feira maluca que aconteceu aqui na Grande Vitória, com ônibus depredados e incendiados, tanto aqui em Vitória quanto em Cariacica e também na Serra, com situação complicada, com reforço no policiamento aqui no entorno do bairro da Penha. Estamos na Avenida Marechal Campos, em Vitória, onde vocês conseguem ver até viaturas ali ao fundo, em todos os acessos para o Bonfim e todos os outros bairros que integram o Complexo da Penha, há policiamento reforçado com uma orientação, assim, do comando da Polícia Militar para que garantisse a segurança, até porque os ônibus pararam de circular nos morros, estavam só passando aqui por baixo e não estavam subindo, mas o trajeto desses ônibus está sendo normalizado, segundo a Ceturb, e no momento, manhã tranquila aqui na região, no entorno do Complexo da Penha, mas a gente está acompanhando de pertinho todos os desdobramentos dessa confusão iniciada após a morte, durante um confronto com a PM, de um jovem de 23 anos que seria faccionado, integrado a uma das facções que dominam o tráfico de drogas aqui na região da Grande Vitória. Camargão. Olha, coloca para mim as imagens do momento do resgate, por gentileza, do rapaz lá em cima do Morro da Penha. Vai vendo comigo ali o desespero dos moradores para tentar socorrer esse rapaz. Policiais militares também ali no local, porque o segundo coronel da Polícia Militar, os policiais estavam fazendo um patrulhamento de rotina ali no local, quando acabaram tendo que trocar tiros com suspeitos ali no local, e esse rapaz acabou baleado. Roger Nunes, a partir da morte desse rapaz, foram que os ataques começaram, né, amigo? Boa tarde. Boa tarde, Camargão. Boa tarde também a todos que nos acompanham. De acordo com a Polícia Militar, foi exatamente isso que aconteceu. A PM fazia um patrulhamento de rotina na região ali do bairro da Penha, quando, de acordo com a polícia, se deparou aí com esse indivíduo, com esse homem, de acordo com a polícia, faccionado, que estava armado. Teve ali um enfrentamento e acabou que esse indivíduo foi baleado. A própria população, junto com a Polícia Militar, socorreu esse jovem até o Hospital São Lucas, aqui em Vitória mesmo, mas acabou que esse homem não resistiu, esse suspeito não resistiu e morreu. A partir daí, começou a se desencadear uma série de eventos, inclusive ônibus queimados na parte mais alta da região ali do bairro da Penha e também outros eventos em toda a Grande Vitória. Por consequência disso aí,
um veículo de fretamento que passava aqui pela Marechal Campos foi interceptado por cerca de 15 indivíduos. Pelo menos 2 deles obrigaram o motorista a deixar o coletivo junto com os passageiros e neste momento esse ônibus é apedrejado. Após isso daí, outros veículos também foram incendiados, num total aí de 5 danificados, 3 queimados e 2 apedrejados. Sendo em toda a Grande Vitória, teve protesto, teve confusão, teve enfrentamento entre polícia militar, moradores e também criminosos do alto do bairro da Penha e também a região de Itararé. Um clima tenso ficou durante o finalzinho da tarde e início da noite aqui na capital Vitória. Transporte coletivo parcialmente interditado em alguns pontos, alguns veículos, alguns coletivos tiveram o itinerário aí mudado para poder evitar sofrer mais danos com relação à represália desse indivíduo que foi morto. De acordo com a polícia, esse indivíduo que foi baleado e morto estava armado e também um indivíduo faccionado que pertence à alta cúpula de uma facção criminosa que atua aqui na Grande Vitória. Camargão. Tá certo, tá aí as nossas equipes em cima desse caso. Segundo informações da própria polícia, o policiamento foi reforçado na região do bairro da Penha, também nas avenidas adjacentes, tá? Tivemos ataques também no município da Serra, ataques no município de Cariacica, ou seja, seria a mesma organização criminosa que teria ordenado esses ataques aqui em Vitória, também teriam ordenado esses ataques em Cariacica e Serra, ou Roger? Exatamente. De acordo com a Polícia Militar, essas 2 facções que atuam aqui na Grande Vitória têm ramificações em todo o estado do Espírito Santo. Então, ou seja, essa ocorrência aqui de Vitória acaba desencadeando uma série de eventos em outros municípios, como por exemplo Serra, Cariacica e até Vila Velha. Isso porque os 4 municípios aí que pertencem também à Grande Vitória, existe a forte atuação dessas 2 facções criminosas. E aqui, quem atua aqui, de acordo com a polícia, é o 1º Comando de Vitória e, por consequência disso aí, teve retaliação em outros municípios, como você viu aí, Cariacica, que teve um ônibus queimado, e também na Serra e, obviamente, aqui em Vitória, meu amigo. Pois é, situação delicada que a gente vai continuar acompanhando. O nosso Luciano Rossetti está acompanhando também esse caso, o nosso bonitão. Ele preparou uma reportagem para falar justamente sobre a situação envolvendo, né, esses ataques. O Luciano Rossetti vai trazer para a gente agora as informações dos ataques que aconteceram tanto em Serra como em Cariacica. Vamos acompanhar, Sacode. Na rodovia do Contorno, na altura do bairro André Carlone, na Serra, 5 bandidos invadiram um ônibus que faz a linha 587, terminal de Carapina, Porto de Santana, Cariacica. Eles expulsaram o motorista e os passageiros. Por fim, colocaram fogo no coletivo. Esse vídeo, feito por um motorista, mostra o momento em que o veículo estava em chamas. Botaram fogo em um ônibus. Uma passageira passou mal e precisou ser atendida pela equipe da concessionária que administra o trecho da rodovia do Contorno onde fica o bairro. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o incêndio. A Polícia Rodoviária Federal também atendeu a ocorrência, mas informou que não conseguiu localizar os criminosos. Em Roda d'Água, zona rural de Cariacica, outro ataque. Criminosos pararam um coletivo e ordenaram que todos os ocupantes saíssem do veículo. Ao todo, 9 pessoas. O motorista mais 8 passageiros. E atearam fogo no ônibus. Pelo menos um passageiro ficou ferido. Um criminoso também ficou ferido. As chamas cresceram rápido e podiam ser vistas de longe. Essas imagens mostram o alcance que o fogo tomou. As árvores em volta também pegaram fogo. No total, 5 ônibus foram atacados na região metropolitana. 3 foram incendiados e outros 2 depredados. Um deles era de uma empresa privada que estava na Avenida Marechal Campos, perto da região onde ocorreu o confronto entre policiais e suspeitos, que resultou na morte de um homem no bairro da Penha na tarde de ontem. Obrigado ao nosso Luciano Rossetti pela reportagem. Agora deixa eu conversar com o nosso Eric Alencar, por gentileza, porque ele está acompanhando o que é que a cúpula da segurança pública falou e vem, né, a público dizer do que é que está acontecendo nessas regiões e a referência a esses ataques também. Hoje teve uma entrevista coletiva, não é isso, Eric?
É isso mesmo, Camargão. Acompanhamos uma coletiva no quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Espírito Santo aqui, uma coletiva que ficou a cargo do comandante do 6º Comando de Policiamento Ostensivo da PM, o Coronel Marcos. Ele deu informações, inclusive, sobre a atuação dos policiais militares, dos agentes de segurança que reforçam todo o entorno aqui do bairro da Penha. Até PMs que fazem o curso de formação de sargentos da Polícia Militar tiveram interrupção do seu curso para poder reforçar o policiamento aqui, garantir a segurança no entorno. E por conta disso, Camargão, os ônibus não estavam circulando, subindo os morros aqui do bairro da Penha, como eu falei na abertura do jornal. Mas em nota da CETURB, enviada para a gente agora há pouco, a CETURB informou que o trajeto desses ônibus, dessas linhas que passam pelos morros do Complexo da Penha, foram normalizados a partir de uma orientação da Polícia Militar que afirmou que garantia já a segurança, que já estava tudo tranquilo. No momento, viaturas continuam aqui no entorno fazendo essa segurança e nós estamos acompanhando de perto o trabalho. Agora, sobre a atuação ontem, a operação que resultou na morte de David Pereira de Jesus, de 23 anos, o coronel falou que ele apontou uma arma para os militares durante o patrulhamento e que, enfim, os militares revidaram essa ação perigosa do indivíduo e então ele foi alvejado, baleado e socorrido para o Hospital São Lucas, como o Roger disse, mas ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. E segundo a Polícia Militar, ele ainda estaria portando uma arma que teria sido extraviada, ou seja, roubada, furtada, da Polícia Rodoviária Federal. Esse armamento já foi entregue, já foi devolvido à corporação. Tá certo, tá aí o nosso Eric Alencar acompanhando todos os detalhes também. Vamos acompanhar o que é que a polícia disse nessa entrevista coletiva. Na tela, Sacode. Ocorreu por conta de um patrulhamento que a polícia estava realizando no bairro da Penha, com patrulhas de policiamento que elas são realizadas diariamente, e no policiamento elas se depararam com algumas pessoas, dentre elas o David, que apontaram a arma para a Polícia Militar. Quando apontaram a arma, a militar reagiu prontamente e acabou efetuando um disparo atingindo o David, que posteriormente veio a óbito. Inclusive, essa pessoa estava com uma arma extraviada anteriormente da Polícia Rodoviária Federal. Essa pessoa que foi alvejada, ela já teve várias passagens policiais, passagens por roubo, por tráfico. Fatos relacionados a essa situação do bairro da Penha, a gente acredita, dentro dos levantamentos iniciais, que foi a queima de ônibus lá no contorno, que foi a queima de ônibus em Novo Brasil, que são a mesma facção, a tentativa de queima de ônibus que a gente apreendeu antes de colocar o fogo, 2 pessoas na Avenida Vitória, tentativa de apedrejamento também de um ônibus da ArcelorMittal na Leitão da Silva. Olha, daqui a pouquinho nós vamos trazer mais detalhes sobre a entrevista coletiva das forças de segurança aqui da capital e do Espírito Santo acerca desses ataques aqui na Grande Vitória. Roger Nunes e Eric Alencar voltam daqui a pouco trazendo mais informações pra gente. Obrigado, hein, dupla? Até daqui a pouco. Do ataque a ônibus aqui na Grande Vitória, tá? Tudo começou ontem no finalzinho da tarde, logo depois que um homem suspeito foi morto num confronto lá no alto do Morro da Penha. Coloca a imagem para mim do resgate do rapaz. A imagem do resgate do rapaz na escadaria em cima do morro. Populares tentando socorrer o rapaz com a presença da Polícia Militar. Várias pessoas tentando socorrer esse esse rapaz que acabou sendo baleado lá no alto do morro, né? Você tá vendo aí a imagem, ó, do desespero das pessoas para socorrer esse rapaz que, segundo a polícia, estaria com um grupo de criminosos que teria apontado uma arma para a polícia. Segundo o próprio comandante da Polícia Militar, né, e também o coronel que deu entrevista coletiva, ele estaria, né, com uma arma e esse rapaz é suspeito de ter apontado essa arma para os policiais. E aí, bicho, no momento que o cara aponta uma arma para o policial, acaba ali assinando a sua sentença de morte, que a polícia vai revidar.
né? Antes que o cara aperte o gatilho, a polícia vai dar a resposta dela o quanto antes, se for possível, né? Nossos repórteres estão em cima dessa história hoje. Nosso Roger Nunes, junto com o Eric Alencar, estão acompanhando a situação de momento. Vocês estão aí na Marechal Campos, não é isso, Roger? Exatamente, Camargão, estamos aqui na Marechal Campos, inclusive a Polícia Militar está aqui do lado, ajudando aí para poder trazer uma certa sensação de segurança, preservando aqui inclusive os acessos do Complexo da Penha, do bairro Itararé. A gente continua aqui na Marechal Campos, foi aqui inclusive um dos pontos em que criminosos desceram aqui para essa região para tocar o terror. Um coletivo que faz o transporte de funcionários de uma empresa lá no município da Serra, foi apedrejado depois que criminosos aí vieram aqui para Marechal Campos em represália, olha só, a morte de um indivíduo lá no alto do bairro da Penha. A Polícia Militar contou que fazia um patrulhamento lá pela região quando se deparou com um grupo de criminosos armados. De acordo com a polícia, entre esses criminosos estava o David, que, segundo a polícia, apontou uma arma de fogo aí na direção das equipes e, por conta disso, foi necessário atirar e esse indivíduo foi baleado na região do peito. A população, junto à Polícia Militar, socorreu o David ali para o Hospital São Lucas, aqui em Vitória, mas ele não resistiu e acabou morrendo. Por conta disso aí, desencadeou uma série de eventos, queima de ônibus, depredação de transporte coletivo. No total, 5 veículos foram danificados, sendo 3 deles completamente destruídos por fogo e 2 apedrejados. Nosso repórter Eric Alencar preparou uma reportagem completa para explicar todos os detalhes do desenrolar dessa situação, Camargão. Uma cena assustadora. Esse coletivo do Sistema Transcol foi apedrejado e incendiado no final da tarde de segunda-feira na Avenida Professor Hermínio Bleckmann, no Bonfim, Vitória. O fogo atinge a fiação dos postes e também o muro de uma casa, enquanto policiais militares e populares observam de perto. De acordo com o relatório da PM, 2 pessoas estavam confinadas na residência de 3 pavimentos e não conseguiam sair, porque o ônibus em chamas bloqueava a passagem. As vítimas foram resgatadas posteriormente em segurança. Pouco depois e próximo dali, na Avenida Marechal Campos, outro ônibus, este da Aviação Satélite, a serviço da ArcelorMittal, com 35 passageiros, também foi alvo de ataque. Por volta das 9 da noite, homens encapuzados entraram em outro coletivo do Transcol, na rodovia do Contorno, na altura do bairro André Carlone, na Serra, mandaram todos descerem e atearam fogo no veículo. O corpo de bombeiros foi acionado, mas o ônibus ficou completamente destruído. O policiamento foi reforçado no entorno do bairro da Penha na manhã desta terça-feira, após a noite de terror vivida na comunidade. Aqui, num dos acessos ao Bonfim, justamente onde teve início toda a confusão, patrulhamento reforçado da Polícia Militar. Em nota, a Seturb informou que os coletivos não estão subindo os morros do bairro da Penha e que a situação será normalizada no decorrer do dia, quando houver segurança. A gente já mandou para a região várias forças policiais, o Batalhão de Missões Especiais, as forças táticas, inclusive a Força Tática da 12ª CIAIND. Estamos tendo o apoio também da Guarda Municipal, que está patrulhando no entorno da região, e deslocamos ainda para a região vários militares que estão fazendo curso de sargento. Então, eles estão saturando a região. Essa saturação ela vai permanecer até que a situação volte à normalidade. Os ataques foram uma reação à morte de David Pereira de Jesus, de 23 anos. Ele foi baleado e morto em confronto com policiais militares em patrulhamento próximo à escadaria dos trabalhadores, no Bonfim, no final da tarde de segunda. Ocorreu por conta de um patrulhamento que a polícia estava realizando no bairro da Penha, com patrulhas de policiamento que elas são realizadas diariamente, e no policiamento elas se depararam com algumas pessoas, dentre elas o David, que apontaram a arma para a Polícia Militar. Quando apontaram a arma, a militar reagiu prontamente
e acabou efetuando um disparo atingindo o David, que posteriormente veio a óbito. Vídeos mostram David sendo carregado por moradores. Ele foi socorrido para o Hospital São Lucas, na capital, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a PM, David Pereira de Jesus era integrante do PCV, o primeiro comando de Vitória, e tinha passagens por roubo, posse ilegal de arma de fogo, porte de drogas e lesão corporal. Nas redes sociais, publicava fotos empunhando armas. Inclusive, essa pessoa estava com uma arma extraviada anteriormente da Polícia Rodoviária Federal. Essa pessoa que foi alvejada, ela já teve várias passagens policiais, passagens por roubo, por tráfico. Após o confronto e os ataques a ônibus, o comandante da PM, Coronel Douglas Caos, condenou a atuação dos criminosos. Continuaremos a nossa patrulha normalmente, indivíduos que atirarem contra os nossos policiais vão receber no couro o besouro sem asa, vão literalmente continuar tombando, porque nós iremos garantir dentro daquela comunidade o uso livre da via pública, mesmo que tenhamos que partir para o confronto. Às 8h30 da noite, agentes do Batalhão de Missões Especiais, o BME, interceptaram 5 indivíduos depredando mais um ônibus do Transcol na Avenida Vitória. O coletivo fazia a linha 509, ligando os terminais de Jacaraípe, na Serra, e de Campo Grande, em Cariacica. Os suspeitos usaram pedras, tijolos, pedaços de pau e também ateariam fogo no veículo. Mas, ao perceberem a chegada dos militares, tentaram fugir. Lázaro Pereira Lima, de 18 anos, e um adolescente de 15 foram capturados. Com os dois foram apreendidos galões de gasolina. Os demais conseguiram se evadir. De acordo com o comandante do 6º Comando de Policiamento Ostensivo da PM, todos os ataques estão relacionados. Os demais envolvidos ainda não foram identificados. Tentaram colocar fogo na Avenida Vitória e outro ônibus, mas essa ação foi reprimida com a prisão dos delinquentes na região da Avenida Vitória. 2 indivíduos foram presos com galões de gasolina e estavam tentando incendiar o ônibus no local, mas a ação foi reprimida. Aí você percebe, né, a importância da polícia dar uma resposta rápida e à altura, da mesma maneira como os criminosos agem, né? Com a mesma dinâmica em que os bandidos, né, acabam descendo de algumas comunidades para poder meter fogo em ônibus, a polícia tem que dar resposta rápida. Veja que os policiais militares conseguiram evitar que um outro ônibus fosse incendiado na Avenida Vitória, né? Então, assim, é importante demais a resposta rápida da nossa polícia militar. Roger Nunes, Eric Alencar continuam ali na região da Avenida Marechal Campos, e o Eric vai trazer mais informações para a gente, né, diante da entrevista coletiva, do que as autoridades falaram, porque o que a gente coloca na reportagem, né, Eric, são os pontos principais, mas você que esteve lá teve a oportunidade de ouvir, né, outras informações que acabaram não entrando na reportagem. O que você destaca para a gente da fala das autoridades com referência a essa entrevista coletiva e aos ataques, hein, Eric? Bom, o que a gente pode destacar, Camargão, é que foram, como a gente abordou aqui, foram 5 ônibus depredados na noite dessa segunda-feira, e todos com relação a todos motivados, todos esses crimes motivados pela morte do David, que foi aqui no bairro da Penha. E tudo isso, Camargão, ocorrendo sabe onde? Foi até uma conversa irônica que rolou lá na coletiva sobre isso ter acontecido na Escadaria dos Trabalhadores, próxima à Escadaria dos Trabalhadores, no bairro Bonfim, justamente com esse nome, um intenso tráfico de drogas ali na região. E por conta disso, o David acabou sendo baleado, segundo a Polícia Militar. Outro detalhe, Camargão, é que esses coletivos, todos relacionados a esse problema. E outra coisa, por conta de tudo isso, a população aqui do bairro da Penha ficou sem acesso aos ônibus que atendem o complexo da Penha. Os coletivos não subiram os morros e, segundo a CETURB, a situação foi normalizada no final da manhã e início dessa tarde, após orientação do comando da PM aqui na região, que estava garantindo a segurança, a boa circulação desses coletivos. São cerca de 11 linhas que atendem a população aqui. Imagina quanta pessoa não teve que se deslocar com ainda mais tempo e andando ainda mais para chegar ao trabalho.
trabalho, à escola ou onde quer que seja. E por enquanto, a situação aqui no momento é tranquila, mas estaremos aqui aguardando e apurando, porque a qualquer momento tudo pode acontecer aqui na região diante do que a gente presenciou nesta segunda-feira, inclusive com o Roger no local durante toda a tarde e início da noite de ontem. Perfeito, nós vamos continuar essa cobertura ainda hoje do nosso TN1 no Brasil Urgente, às 17h30 até às 18h50, também no TN2 com a Isabela Vidal, aqui na programação jornalística da nossa TV Tribuna. Obrigado, Roger, obrigado, Eric. Qualquer novidade, vocês voltam a chamar a gente aqui, tá? Tamo juntos. E a gente volta a falar sobre os ataques a ônibus que aconteceram aqui na Grande Vitória na noite desta segunda-feira. 5 coletivos foram atacados, 3 incendiados e 2 apedrejados. Vamos ao vivo com o Roger Nunes, que está no local, né, saber se a situação está controlada. A gente vem acompanhando ao longo do jornal, Roger. A polícia está aí na região, né? Mas foi uma série de ataques que aconteceu na Grande Vitória. Boa tarde. Boa tarde, Jorge. Boa tarde também a todos. Exatamente, uma série de ataques, 5 veículos danificados, 3 deles aí deu perda total. Tudo em decorrência da morte de um indivíduo lá no alto do bairro da Penha. Um dos veículos, inclusive, que foram danificados aí, foi lá em Roda d'Água, Cariacica. Os criminosos ordenaram que o motorista e os passageiros descessem, logo em seguida atearam fogo. Acabou que um dos passageiros teve algumas queimaduras pelo corpo. Lá no município da Serra, na rodovia do Contorno, perto de André Carlone, mesma situação, criminosos interceptaram o ônibus, mandaram o motorista e os passageiros descerem e também atearam fogo. E o primeiro veículo foi no alto do bairro da Penha e também outros 2 veículos foram apedrejados na Avenida Vitória e também aqui na Marechal Campos. O repórter Eric de Alencar preparou uma reportagem para explicar os detalhes. Acompanhe aí. Na rodovia do Contorno, na altura do bairro André Carlone, na Serra, 5 bandidos invadiram um ônibus que faz a linha 587, terminal de Carapina, Porto de Santana, Cariacica. Eles expulsaram o motorista e os passageiros. Por fim, colocaram fogo no coletivo. Esse vídeo, feito por um motorista, mostra o momento em que o veículo estava em chamas. Botaram fogo em um ônibus. Uma passageira passou mal e precisou ser atendida pela equipe da concessionária que administra o trecho da rodovia do Contorno onde fica o bairro. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o incêndio. A Polícia Rodoviária Federal também atendeu a ocorrência, mas informou que não conseguiu localizar os criminosos. Em Roda d'Água, zona rural de Cariacica, outro ataque. Criminosos pararam um coletivo e ordenaram que todos os ocupantes saíssem do veículo. Ao todo, 9 pessoas. O motorista mais 8 passageiros. E atearam fogo no ônibus. Pelo menos um passageiro ficou ferido. Um criminoso também ficou ferido. As chamas cresceram rápido e podiam ser vistas de longe. Essas imagens mostram o alcance que o fogo tomou. As árvores em volta também pegaram fogo. No total, 5 ônibus foram atacados na região metropolitana. 3 foram incendiados e outros 2 depredados. Um deles era de uma empresa privada que estava na Avenida Marechal Campos, perto da região onde ocorreu o confronto entre policiais e suspeitos, que resultou na morte de um homem no bairro da Penha na tarde de ontem. Pois é, a gente está vendo aí, né, 3 municípios da Grande Vitória atacados durante essa noite de segunda-feira, mas a polícia prometeu reforço, já reforçou a região e, claro, quem quiser denunciar, tiver alguma informação, é só ligar para o Disque Denúncia 181.